Há 53 anos atrás, quando eu estava na igreja, meu pai, minha mãe, minha família, tem algumas pessoas da família aqui, 25 filhos. Olha bem, meu pai trabalhava de pedreiro. A minha mãe não tinha lavadeira, não tinha passadeira. Ela lavava, passava, cozinhava e ainda tinha tempo para arrumar neném com meu pai. Eu cheguei um dia na minha casa, na hora do almoço, e inclusive o meu prato predileto, você pode até assustar, é arroz e ovo. Se tiver arroz e ovo para mim, tá bom. Porque eu guardo isso na minha memória. Cheguei em casa, arroz e ovo. Meu pai sentado, minha mãe, alguns outros irmãos ali. E meu pai falou assim: Jerônimo, ora para Deus abençoar o nosso almoço. Eu falei assim: pai, eu não vou orar. Ele falou assim: como? Eu falei assim: eu não vou orar. Por que você não vai orar? Eu falei assim: vai agora na penitenciária de Neves, onde tem estupradores, homens que estupraram crianças, mataram a criança, filhos que matou pai e mãe. Vai lá agora, na hora do almoço deles tem arroz, feijão, carne, verdura, legumes, tem suco de laranja, tem um doce depois do almoço. Enquanto na mesa desses estupradores tem fartura, na minha casa falta tudo. Ele falou assim: eu não quero saber, ora. Eu falei: eu não vou orar. Aí ele fez assim. Eu falei: ele vai me pegar. Aí eu falei: está abençoado, em nome de Jesus. E naquele momento, eu falei: filho, por que você não quer orar? Eu falei: pai, aonde está o cumprimento do Salmo 23, nada te faltará. A gente abre a geladeira, está tudo vazio. Não tem mantimento na despensa. Aonde está o cumprimento de Deus que provê todas as coisas? E naquele dia eu tomei posse em oração. Depois que eu fui para o quarto, Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Eu fui para o quarto, e eu debrucei em cima do Salmo 23, e falei: Deus, isso aqui não é uma poesia. O Salmo 23, Senhor, não é uma poesia, é uma violenta promessa, mas quando é que ela vai se cumprir na nossa vida? Eu estou cansado de ver minha mãe humilhada, meu pai humilhado. O Salmo 23 não é uma poesia, não é apenas uma letra para você colocar num quadro na parede da sua casa. O Salmo 23, quem garante o Deus do Salmo 23 é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que derrubou as muralhas de Jericó, é aquele que tirou o dinheiro da boca do peixe, é aquele que multiplicou os pães e os peixes, é aquele que encheu a rede com 153 grandes peixes. Quem prometeu que nada vai te faltar é aquele que transformou água em vinho, é aquele que fechou a boca dos leões,
é aquele que salvou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha ardente. Ele disse: nada te faltará. Nada te faltará. Então, preste atenção. Você não está entendendo. Deixa eu melhorar um pouquinho para você ver. Davi, você lê assim o Salmo 3 como uma poesia. Lá, lá, lá. Não. Deixa eu te dar alguns segredinhos, só um pouquinho para você no Salmo 3. Davi começa assim: o Senhor. Começa o quê? Fala com a boca aberta. É o meu pastor. Aqui, depois que ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, logo em seguida ele fala assim, e nada te faltará. Então, aqui está um segredo. Davi era pastor de igreja, de ovelhas. E ele tinha o dever de não deixar faltar nada para as ovelhas. Ele tinha a obrigação, como pastor de ovelhas, suprir todas as necessidades e não deixar faltar nada para elas. Então ele sabia da importância de um pastor. Mas ele não se relacionava com Deus apenas como pastor, aquele que supra a necessidade dele. Ele primeiro se relacionava com Deus como Senhor. O Senhor. Antes de ser o meu pastor, o Senhor é dono, Senhor da minha vida. Eu sou seu servo. Então, como Senhor, eu trabalho para Deus. E como pastor, Deus trabalha para mim. Como Senhor, eu supro as necessidades do reino de Deus. E como pastor, Ele supre todas as minhas necessidades. Como pastor, eu trabalho para Deus. E como Senhor, eu trabalho para Deus. E como pastor, Ele trabalha para mim. Então, olha bem. Então é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Davi estava ensinando um segredo. Eu trabalho para Ele e Ele trabalha para mim. Isso, se você só não levanta, porque você está meio frio. Eu vou começar. Davi diz assim: se eu trabalho para Ele, Ele trabalha para mim. Reage, igreja viva. Agora, olha bem. Eu dificilmente, na minha casa, eu pego a Nina e a gente caminha dentro da casa ou lá de fora, chorando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa farta diante dos seus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Agora, preste atenção.
houve um concurso de quem tinha a voz mais bela para recitar o Salmo 23. Aí todo mundo que tinha uma voz aveludada, uma voz bonita, se inscreveu. Tinha talvez ali umas 20 pessoas inscritas para recitar. O que tivesse a voz mais bonita ia ganhar o prêmio. Aí tinha uma plateia de 1000 pessoas. Aí chegou um homem, uma voz bonita. Quando ele terminou, todo mundo bateu palma e disse: já ganhou, já ganhou, já ganhou. Aí veio uma moça com uma voz linda. Ela começou lá, o Senhor. Aí não, agora não, é ela que ganhou. Bateu palma. O último foi um velhinho de 90 anos. Já pela idade, a voz embargada, não tinha uma voz aveludada. E ele começou: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando ele estava no meio do Salmo 23, ninguém batia a palma, ninguém gritava, todo mundo estava chorando. Todo mundo chorando. E quando terminou, eles perguntaram assim para aquele velhinho: quando todo mundo citava o Salmo 23, o pessoal batia a palma e gritava. E quando o Senhor começou a falar o Salmo 23, a pessoa começou a chorar. Por que isso? Ele falou assim: eles conhecem o Salmo, eu conheço o pastor do Salmo. Eu conheço o pastor dos Salmos, porque tem 90 anos que ele não me deixa faltar nada. 90 anos que ele supre as minhas necessidades. 90 anos que o nada te faltará, é verdade na minha vida. Então, senta aí. O importante é você rodar a geladeira com o Salmo 13 aberto e falar assim: Senhor, olha a geladeira vazia. Vamos lá na despensa, Senhor. Vem cá. Olha lá, só tem um tiquinho de arroz, o pó de café está acabando. Senhor, vamos lá na garagem, não tem a gasolina, o pneu está careca. Senhor, aonde está o cumprimento da tua promessa? Aonde está o cumprimento da tua promessa? Foi o Senhor que disse que nada me faltará. Cumpra, Senhor, a tua promessa. E eu sempre falei com a Nina assim: Nina, todas as vezes que a gente contar uma necessidade, a gente tem que terminar assim: Deus proverá. Então o marido, a esposa, os filhos reúnem e contam a necessidade. Fala da necessidade, o que está faltando. E quando termina de falar da necessidade, termina dizendo assim: Deus proverá. Como é que você vai terminar? Como você vai terminar? Deus proverá. Deus proverá. Então, eu não tenho tempo para contar as maravilhas, mas com o tempo a gente vai ter tempo. Então, o que eu quero desafiar a igreja? Desafiar a igreja, você parar de crer apenas no Salmo, mas crer no pastor do Salmo, aquele que tem poder, ele não mente, aqui tem poder de cumprir. Cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu.
Então o desafio é o seguinte: hoje é dia 9 de agosto. A Santa Ceia que vem é dia 13 de agosto, de setembro. Nós vamos orar de uma ceia na outra, toda quarta, toda sexta, toda segunda também. Segunda 3 horários, quarta 3 horários, sexta 3 horários, sábado à noite, domingo 7h30, 6 da tarde. Nós vamos orar para que Deus cumpra o que Ele disse: nada te faltará. Para que Ele cumpra o quê? E faltará. Isso não é poesia, é uma promessa. Compreenderam? Então, quando nós reivindicar, você pode saber que vai chover na sua horta de promessa cumprindo. Vai chover. Diga para o seu irmão: se prepara para uma tempestade de promessa. Fala para ele ouvir aí, vamos lá. Porque o Deus do Salmo 23 vai cumprir o que Ele disse. Ele disse o quê? Filho, nada te faltará. E tem uma coisa, hein? Deus vai te dar tanto que você não vai ter só para você, você vai ter para quem estiver do seu lado. Então diga para o seu irmão assim: fica pertinho de mim que você vai comer do meu fruto. Fica de pé, vamos orar. Grande Deus, eterno e poderoso Pai, o Senhor meu Pai é Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus do Salmo 23 que garante: nada te faltará. Meu Deus e meu Pai, desça do céu com braço forte e quebra, meu Pai, a maldição do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Quebra, meu Pai, a maldição dos principados, das potestades, dos dominadores e das forças espirituais do mal. E cumpra, meu Pai, a promessa de nada, absolutamente nada nos faltar. O Senhor, meu Pai, é supridor de todas as nossas necessidades. Cumpra, meu Pai, cumpra a promessa de provisão contida no Salmo 3, mesa farta, fartura, meu Pai, vida abundante, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E agora, meu Pai, até a Santa Ceia de setembro, dia 13 de setembro, nós vamos estar estruturando, reconstruindo a nossa família, nas promessas do Salmo 3, que nada nos faltará, no poder do nome de Jesus. E quem recebe, diga amém, Senhor.